boa tarde a todos. Uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Nesse estado que eu adoro. Eu sou curitibano, passei muito da minha infância aqui em Santa Catarina, em Joinville, em Florianópolis. Então, é um prazer enorme estar por aqui. Eu sou Rodrigo Moenguê, eu sou hoje responsável pela operação de Food Services, eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, pela Nestlé no Brasil. E vai ser uma honra trocar um pouquinho de experiência, contar um pouquinho do que está acontecendo hoje com o que a gente está chamando do futuro do varejo, mas um pouco do que está acontecendo com o consumidor. E aí, da mesma forma que é difícil falar depois do João Branco, né, um profissional inspirador, ele me ajudou bastante com a palestra dele, porque muita coisa do que ele comentou, eu tenho aqui alguns insights que eu acho que a gente vai poder trocar. Bom, então a gente vai falar também de omnicanalidade, que é uma parte desse futuro do varejo, né? Hoje o consumidor, ele é conectado com vários pontos de contato. Esse é o omni, né? O omni quer dizer é tudo, e os canais de venda estão por todos os lados. Com a revolução digital, né? Com essa transformação digital, ainda mais forte do que nunca. Então vamos lá. Primeiro, só para explicar um pouquinho para vocês o que é a Nestlé Professional, essa unidade de Nestlé que é responsável pelo Food Services. A gente atende canais como hotéis, restaurantes, confeitarias, cafeterias, lojas de conveniência. Todo o consumo que é fora do seu lar é a parte de Food Services que representa. E aqui um pouquinho, e esse é um prazer também e uma honra de trabalhar com marcas tão poderosas, né, que fazem parte da vida do brasileiro há tanto tempo, como Nescafé, por exemplo, e bebidas como Alpino, Nescau, o famoso chocolate do padre. E por outro lado, na parte culinária, produtos como Leite Moça, Kit Kat, Maggi, a marca Nestlé de chocolates, né, o Chocolover, Negresco e assim por diante. E o que a gente faz nesse contato? Não é o mesmo produto que a gente encontra na gôndola de um supermercado, que é o que a gente vende para o mundo do Food Services. Uma curiosidade na equipe que eu tenho aqui no Brasil, a gente tem chefes de cozinha, são mais de 40 espalhados pelo Brasil. A gente tem baristas para acelerar o tema de café, além da estrutura normal de técnicos para cuidar das máquinas de bebidas. Provavelmente vocês conheçam, quase todas as lojas de conveniência do Brasil têm uma máquina parecida com essa máquina de Nescafé, que moe o grão na hora. E a gente tem a estrutura normal de vendas, mas é uma dinâmica muito diferente do varejo normal. É uma dinâmica de cocriação. A gente, junto com os nossos chefes e com os chefes dos nossos clientes, que pode ser um McDonald's, por exemplo, e logo vai ter uma novidade aí que eu não posso contar ainda, mas que vai ser espetacular, lançada em agosto, em parceria com o Mac. Mas todos os outros nossos clientes, a gente cocria junto com eles. Os nossos chefes ou os nossos baristas criam novos produtos para a gente estar num momento de consumo diferente para o consumidor que compra produtos de Nestlé para levar para casa, mas quando ele está fora de casa ele também tem essa opção. E hoje eu tive uma grata surpresa, o time de Santa Catarina, do Paraná, está por aqui também, de Nestlé, de visitar alguns supermercados, ontem também algumas lojas, e ver como a gente consegue criar coisas diferentes, e é muito do que o consumidor está esperando. O consumidor quer conforto com marcas, né? Tem uma onda aí do comfort food, muito acelerada depois da pandemia, mas que normalmente ele não encontraria no formato de uma torta da Nestlé, ou de um donut da Nestlé, ou de um café cremoso, e hoje ele tem essa opção de consumo fora do lar. Então é um pouco do que a gente faz como Nestlé Food Services, transformar as marcas e os produtos base que tem Nestlé no supermercado em produtos feitos especialmente para quem vai trabalhar com esses produtos. A gente chama de transformador. É quem vai transformar um ingrediente num bolo, num donut, num café diferente. E essa é a jornada que a gente tem buscado fazer, que está aqui embaixo. No passado, a gente só vendia ingredientes, que é o básico, é o commodity, e que acaba que não agrega tanto valor, nem para a companhia, nem para quem está operando. E a gente foi evoluindo, entregando soluções, ou seja, neste pote aqui, por exemplo, de Kit Kat, eu já tenho uma pasta de Kit Kat que eu posso fazer um recheio e uma cobertura. Em vez da pessoa ter que comprar um leite condensado, moer um Kit Kat, trabalhar esse produto, ela já tem pronto. Eu facilito a vida desse cliente. Depois a gente passou para serviços, e aí a parte dos chefes de cozinha e dos baristas. E
E agora a gente está trabalhando no tema de experiências, e a gente vai falar bastante sobre isso, e eu acho que a palestra do João Branco também trouxe bastante sobre isso, principalmente no vídeo dos adolescentes. Essa geração nova quer coisas além do que a gente estava acostumado a ter. Eles querem também a experiência. Não basta um super produto com uma super marca, a experiência faz parte do contexto para que ele fique satisfeito. Então vamos lá. Como é que se comporta o consumidor do food services agora depois da pandemia? E aí vou falar do food services e eu acho que vocês vão conseguir fazer paralelos interessantes para os seus negócios. Tem muita diferença no consumo pós-pandemia, no consumo antes da pandemia. E algumas delas são, por exemplo, o trabalho híbrido. Eu trabalho em São Paulo, eu sou de Curitiba, mas trabalho em São Paulo, e é impressionante como todos os escritórios que eu conheço, inclusive o que eu trabalho, segunda-feira e sexta-feira não tem ninguém. Está super vazio, porque o trabalho híbrido gerou isso. Isso gera um impacto absurdo no varejo alimentar, que as pessoas que comiam almoço e jantavam na segunda-feira hoje estão em casa, comem em casa, economizam um pouco, podem até pedir um delivery, mas mudou o hábito, tanto na segunda como na sexta-feira. Só isso já é um impacto brutal. Esse impacto também é um impacto no trânsito. As pessoas, na segunda e na sexta, saem muito menos de carro. Isso impacta diversos ramos de atividades de varejo, como conveniências. E aí, como o João contou aqui, de que ele teve que entender como retomar essas pessoas, né, para serem seus consumidores, a gente também tem que se reinventar e encontrar o consumidor no momento que ele está na casa dele, tentando vender alguma coisa que o food service entrega. Então tem uma diferença bastante grande. E uma última que eu acho super interessante, que eu acredito que vários de vocês aqui passaram por isso, a pandemia nos fez evoluir na gastronomia e na forma de tomar café. Você não tinha muito o que fazer, você não podia sair para um restaurante, para uma cafeteria, muita gente comprou máquina de café, muita gente começou a moer grão de café em casa, preparar com métodos diferentes de preparação, e isso fez com que o paladar dessa pessoa evoluísse. E isso gera vários efeitos futuros, eu vou contar daqui para frente, um pouquinho mais para frente, um pouco dessas movimentações. E como é que é o jovem de hoje? Não só jovem, acho que o consumidor, não necessariamente o adolescente, que o João comentou mais, mas o consumidor jovem, ele quer o que ele quiser, aonde ele quiser e da forma que ele quiser. Ele pode ser que ele compre num aplicativo e vá buscar. Ele só antecipou o pedido porque ele sabe que naquela hora ele vai passar na frente da loja e ele pega quentinho. Ele pode ir na loja comprar e levar para casa para comer. Ele pode sair para comer. Ele pode comprar e levar para o trabalho. Então, mudou completamente a dinâmica por causa da opção digital, né? E muitas das empresas, muitos dos negócios conseguindo usar de forma a seu favor, produtiva, o tema da revolução digital, que também foi um tema que o João colocou. Então, usar os dados do consumidor estão gerando oportunidades de negócio todos os dias. Bom, aqui um pouquinho do que a gente está considerando o omnichannel, né, o omniconsumidor também. Ele quer o que ele quiser a qualquer hora, em qualquer lugar. Para o mercado, isso você tem que ter mais ofertas para o teu consumidor, para você não perder o momento que ele está na tua loja ou passando perto da tua loja. Mais presença e mais opções para o consumo. E o consumidor, o que está pedindo aqui? Mais conveniência, e esse se destaca como seguramente o número 1. As pessoas pensam mais agora antes de fazer as coisas. Se eu tenho que pegar um carro para ir parar num supermercado, eu vou gastar gasolina, tenho que pagar um estacionamento, eu vou pegar fila, ele pode pedir por um delivery e recebe tudo na casa dele. Então, o mindset na cabeça mudou absurdamente. E para isso, com isso, é muito mais difícil você ter um cliente fiel. Porque ele pode transitar por diversas aplicações e ele pode tomar decisões diferentes. Antes ele era fiel àquela marca e ele pode experimentar a marca do vizinho, tudo vai chegar na casa dele, vai ficar muito mais cômodo. E ele é muito mais digital, obviamente. Então, o tema da fidelidade é um outro tema super importante. Como a gente consegue estar mais próximo do nosso consumidor para que ele se torne um cliente fiel das nossas marcas, dos nossos produtos. Precisa de um engajamento muito próximo e a tecnologia
de forma barata e inteligente, pode nos ajudar muito. Bom, a gente já falou do digital mindset, né? Cabeça muito mais digital, principalmente dos jovens, mas acredito que todo mundo aqui nessa plateia compra por internet, lê notícias pela internet, pelo telefone. Isso, a gente não precisa chover muito no molhado, mas é só para confirmar. O Brasil é o 5º maior país em número de celulares. Então, a gente é um país, sim, muito acima da média no tema de conexão digital. E a nova realidade? Como é que as marcas se consolidam no mercado hoje? Criar e construir uma marca há 10 anos atrás era muito suor, muito sangue, muito dinheiro nas emissoras de televisão, muita inovação nos supermercados ou nas lojas de departamento, para você conseguir construir uma marca. E hoje isso não necessariamente é assim. A gente que trabalha na área de alimentação, a gente vê as dark kitchens, né? Muitas que se formaram agora, que são aquelas cozinhas, não é um restaurante que você vai lá sentar para comer. Você simplesmente tem uma operação, que é dark kitchen por isso, né? O ghost kitchen é uma cozinha fantasma, você não vê a marca, mas ali de dentro podem se produzir 5 ou 6 marcas diferentes. E grandes marcas do varejo alimentar do Brasil têm essas dark kitchens com submarcas. Se eu sou um especializado em hambúrguer, mas eu tenho uma linha de produção, eu posso ter uma marca de pizza com praticamente a mesma mão de obra, e eu posso ter uma área de sobremesas com outra marca e vender tudo através de uma plataforma digital. Vou citar um nome aqui, pode ser um iFood ou um Rappi, e você pode construir marcas com uma velocidade impressionante. Precisa conhecer do consumidor, ter um excelente produto, construir a sua marca de forma muito mais rápida através do digital, e isso é o que vem acontecendo. E diferente do passado, onde você via marcas que precisavam de 10, 15, 20 anos, construídas dentro de um supermercado, por exemplo, você hoje tem as marcas sendo construídas fora do lar. Um grande exemplo é o Starbucks. É uma marca que construiu primeiro fora do lar, ela tinha as lojas de cafeteria, com uma experiência muito diferente, e hoje vocês encontram dentro do supermercado a marca Starbucks. Isso tem acontecido com uma frequência bastante grande. E são vários exemplos que a gente tem aí no mercado. Tem uma cafeteria que eu passei perto aqui hoje, chamada Mais Um Café, não sei quem conhece, que é uma portinha amarelinha e preta. Eles, em 3 anos, têm 600 lojas no Brasil. É um negócio incrível a velocidade que você consegue construir um negócio. Isso falando um pouquinho do que eu falei, mas por que comentar disso? Porque a integração do físico com o digital é necessária hoje. Não tem ninguém que vá conseguir sobreviver só de um lado ou só do outro. As pessoas ainda têm a necessidade de tocar, de provar, de trocar ideia com alguém, mas não necessariamente ela vai comprar na loja física. Ela já pesquisou antes na internet, perguntou para amigos, testou com sites que fazem esses testes. Então, a ligação entre o físico e o digital, e muita gente fala que é o phygital agora, é fundamental para que os negócios se consolidem e se acelerem. E para fechar, eu vou trazer um caso dentro de Nestlé, de Nescafé, que eu considero, acho que o melhor caso de omnicanalidade, né? Como eu posso estar com uma marca que este ano faz 70 anos, sempre em contato com o meu consumidor. Então vamos lá, vou contar algumas coisas para vocês sobre a marca Nescafé. A Nestlé é a líder global em bebidas quentes, e inclui-se café nisso, e café é 95% das bebidas quentes. E ela tem uma coisa muito importante desde 1938, uma coisa que no vídeo dos adolescentes aqui, do João Branco, eles comentaram muito. Eu quero comprar produtos de uma companhia que respeite o planeta. E desde 1938 a gente tem um programa de agricultura para ajudar em técnicas todos os agricultores que produzem café. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, são mais de 300 mil fazendas, são pequenas, médias e grandes, e a Nestlé compra mais da metade do café certificado. Todo o café que a Nestlé compra hoje, ele é rastreado por blockchain, para a gente garantir que vem de uma fazenda que tem uma tratativa com o meio ambiente correta, que não tem trabalho escravo,
e assim por diante. Várias práticas importantes de ESG. Então, esse cultivando com respeito que é de Nescafé, tem um paralelo que é o de Nespresso, que é o AAA, e é um tema que é core da Nestlé, o tema de sustentabilidade. Hoje em dia a gente fala mais até de regenerativo, né? Não é só ser sustentável, você tem que regenerar a parte agrícola. Depois, é uma companhia e uma marca que tem uma inovação muito potente, e vou contar uma história aqui rapidinha. Esse ano, Nescafé faz 70 anos, Nescafé é a marca mais valiosa no mundo de Nestlé, a marca vale mais que a marca Nestlé. E por que ela é Nescafé e é no mundo inteiro com esse nome? Porque café é uma palavra brasileira. Por que não é Nescoffee? Porque na crise de 29, teve uma superprodução de cafés aqui no Brasil. Eles estavam já usando os grãos de café para colocar em locomotiva para fazer vapor, porque não tinham o que fazer com aquilo. E eles contactaram cientistas e empresas mundiais, e a Nestlé conseguiu desenvolver o café solúvel. E o café solúvel ganhou o nome de Nescafé, e assim foi espalhado pelo mundo inteiro como essa marca. Então, esta marca, além das outras que Nestlé trabalha, como Nespresso, Dolce Gusto e assim por diante, fazem parte de uma história que tem inovação como core. Desde o primeiro café solúvel, até hoje a gente lançou há 5, 6 meses atrás, uma nova Dolce Gusto que a cápsula é biodegradável, ela é compostável. Você não tem o alumínio, não tem o plástico, você pode jogar como se fosse uma fruta e ela se dissolve na natureza. Além disso, tem outras marcas de café que são criadas dentro da Nestlé, Nescafé, Dolce Gusto, Nespresso, Buondi, que é uma marca muito forte em Portugal. E a Nestlé comprou várias marcas com especificidades e características muito diferentes no mundo do café, que é Blue Bottle, que é uma marca americana, Chameleon, Starbucks e algumas outras. E a gente, como Nestlé Professional, tem essa ligação junto com a marca de levar para fora do lar o mesmo potencial de sabor e de qualidade que você tem a oportunidade de tomar dentro de casa. Então, qual que é o nosso compromisso? É levar uma ótima xícara de café para onde estejam nossos consumidores. Independente de onde você esteja, você vai ter uma opção. E aqui vem um pouco da omnicanalidade desse ecossistema de Nescafé. A gente tem essa máquina que está aqui no centro, que é uma máquina que moe o grão na hora, e você tem a disponibilidade de tomar um excelente café aonde quer que você esteja, numa loja de conveniência, no aeroporto, num hospital, por exemplo. Mas a gente tem todo o resto de opções, como um café solúvel, um café com intensidade máxima, o Gold, que acabou de ser lançado, que tem um grão premium, com uma tecnologia de liofilização diferente da do solúvel normal. O Nescafé Origens, que agora é um torrado e moído. A gente que tem mais de 30 anos aqui, lembra de café sempre como solúvel, mas há mais de 5 anos a gente tem café em grão, café torrado e moído. E esse café da latinha verde aqui foi considerado pelo Estado de São Paulo o melhor café que tem numa gôndola do supermercado, é um café de origem, está muito bom o produto. Também as máquinas de bebidas, ou você ter uma cafeteria na sua casa. Acaba de lançar a cápsula que chama Nestlé Farmer Origins, que essa caixinha verde ali, ela é compatível com o Nespresso, mas com a marca Nescafé. E a coisa mais moderna que a gente tem, a gente inclusive estava na São Paulo Coffee Festival semana passada, é uma máquina que torra o café na hora. E torra cafés não só brasileiros, mas também cafés da Colômbia e cafés da Etiópia, por exemplo. E o último nível que a gente tem agora é ter as cafeterias Nescafé, para levar a experiência de uma cafeteria de alta qualidade para o consumidor. Então, por onde você estiver, vocês vão ter acesso a uma xícara de Nescafé bem feita. E a curiosidade que eu ia comentar com vocês quando eu falei do pós-pandemia e que as pessoas elevaram o nível de paladar, depois que as pessoas começaram a voltar para os escritórios, o fator número 1 para o RH é ter uma boa máquina de café para o funcionário. O cara não aceita mais tomar aquele café da máquina que ele apertava e era uma porcaria. Então, teve uma onda de instalação de máquina, no nosso caso aqui,
brutal. O crescimento no canal, a gente chama de Business and Industry, é prédio comercial, triplicou desde depois da pandemia, porque a gente entrega uma qualidade acima da média. É impressionante como a pandemia trouxe mudanças no hábito de consumo de todo mundo. Então, isso foi muito legal para a gente. Bom, e para fechar, acho que é uma coisa que vocês já devem ter visto isso em posts de Instagram, com o Starbucks contando sobre isso, mas sair de uma commodity e agregar valor para um produto. E todo mundo aqui pode fazer isso. Algumas vezes assinando um copo, como a Starbucks faz, né, ou colocando especialmente para você. Às vezes com uma decoração especial, num donut, numa media luna, que eu vejo que aqui é muito forte. Você consegue agregar muito valor. E a cereja do bolo é você conseguir criar essas experiências de forma fácil. E aí a gente juntando parte de gastronomia com bebidas de cafés, a gente consegue entregar esse tipo de oferta para o consumidor, conectando as marcas de dentro da Nestlé num momento de experiência. E o bom para quem está vendendo isso é poder pôr um preço acima da média. E aí vocês podem ver que 89% dos brasileiros esperam uma experiência, agora além do sabor e da qualidade, eles esperam uma experiência, e quase a metade deles topam pagar mais por isso. E com isso, como o tempo é curto, eu agradeço muito ao tempo de vocês por terem me escutado aqui. Fico super à disposição agora, depois do painel, eu vou deixar meu contato para quem quiser pegar telefone ou e-mail. Fiquem à vontade e estaremos conectados. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigada, Rodrigo. Rodrigo depois volta ao final do painel para responder as perguntas. Dando sequência, então, às nossas apresentações, nós teremos agora no palco Fernando Mazzarolo, que é VP Direct to Consumer na Zé Delivery, da Ambev. Vou contar aqui um pouco para vocês do case do Zé Delivery, né? Como é que a gente, escutando o consumidor, muito do que o João falou, eu consigo ver lá no dia a dia do Zé. E passar um pouco para vocês qual que é o desafio, né, de você ter essa imensidão de dados à disposição e como utilizar eles, tá? Então, para começar, vou passar um vídeo da história do Zé, tá? Pode rodar o primeiro vídeo aí, por favor. Atenção, brothers, para o top de 5 segundos. Zé Delivery, o app que entrega bebida rápida, gelada e no precinho. O Zé Delivery chegou! Legal. Bom, gente, então acho que o Zé é um grande orgulho de inovação dentro da Ambev, né? Nossa história aí tem 7, 8 anos, né? Na pandemia foi o grande ápice, foi quando o Zé teve um crescimento realmente exponencial, né? Resolvendo uma dor, né, das pessoas não poderem sair de casa. Hoje o Zé é o maior app de delivery do mundo, né? A gente tem um super orgulho, né, de ser um dos apps mais bem avaliados nas stores, aí, tanto Google quanto Apple Store. A gente já está em 580 cidades, mais de 100 indústrias parceiras vendem dentro do Zé, então não é só a Ambev, né? Então a gente tem várias indústrias que usam o Zé como plataforma de e-commerce, são quase 9 milhões de consumidores comprando por ano, né? E a gente tem um orgulho muito grande de poder medir, através do NPS, qual que é a paixão que o consumidor tem pelo nosso serviço, né? O quanto ele realmente valoriza o que a gente faz
e a gente hoje tem esse número de 73% de NPS, que é uma métrica super útil para medir o que o João mostrou aqui, né? O quanto diferença a gente faz na vida do consumidor, e a gente tem orgulho de ser o maior NPS do Brasil em app de last mile, app de delivery, né? De até 30 minutos. Então, o Zé é um grande case para a gente, né? De aprendizado, né? Sobre tecnologia consumidor. E tudo começou com esse slide aqui, né? Quando me perguntam a história do Zé, né? Como é que o Zé chegou aonde ele está, o tamanho do app, ele se resume basicamente a isso aqui. Primeiro, a realmente entender quais eram as dores do consumidor de comprar cerveja. Então foram anos de pesquisa e a gente conseguiu chegar numa coisa super simples, né? Que o consumidor falava para a gente: cerveja é fácil de comprar, porém, nunca ela está no preço que eu quero, no sortimento que eu quero, tão perto da minha casa e gelado. Então o consumidor tinha dificuldade de falar: a perfeição ninguém faz, que é ter o preço do supermercado, é ter conveniência e ter sortimento. Então, com esse insight, a gente criou o Zé, né? Com um claim super fácil de entender, que é bebida rápida, gelada e no precinho. Então, a gente entregando aí no máximo em 35 minutos para essas 580 cidades. E isso, né, para operar, sempre foi um grande desafio, né? A gente, no começo, tentou fazer isso com operação própria, né? Abrindo armazém na cidade que a gente começou lá em Campinas, mas no final do dia a gente percebeu que o nosso ecossistema como Ambev tinha um potencial gigante de escalar o Zé, que era utilizar os nossos bares para serem os nossos pontos de distribuição. Então, o flywheel, né, do consumidor querendo essa proposta de valor, a gente conectando a indústria para atender esse desejo do consumidor, através dos pontos de vendas da Ambev, né, que a gente chama eles de seller, e usando a cadeia de entregadores, a gente tem um flywheel campeão, né, devolvendo para a indústria mais e mais dados e insights sobre o consumidor. Então, isso faz com que o flywheel, né, a proposta de valor sempre esteja viva e cada vez mais consumidores tenham interesse e indústrias parceiras queiram vender dentro do Zé. O nosso propósito, gente, ele vem mudando, né? A gente começou como um serviço muito funcional, né? Então era realmente resolver uma dor de preço, conveniência e sortimento. Mas quando a gente foi perguntar, nessa nova etapa do Zé, realmente qual emoção a gente despertava na hora que o nosso entregador tocava a campainha, né? E falava: o Zé Delivery chegou. A gente viu que a emoção despertada nas pessoas era muito sobre um momento de socialização, um encontro entre amigos e família, um momento que vinha muito a palavra diversão. Então a gente percebeu, né, que o nosso propósito tinha que mudar. A gente tinha que sair de simplesmente um serviço para migrar, para ser um facilitador de acesso à diversão, né, no dia a dia das pessoas, e que isso sim faria com que o Zé crescesse ainda mais, né? Então, a gente começou a executar esse plano, a gente começou a entender as ocasiões de compra que os consumidores pediam o Zé, e uma das que mais se destacam é o futebol, né? 26% das vezes que o consumidor pede um Zé Delivery é para assistir uma partida de futebol. E aí, queria mostrar para vocês, né, o nosso vídeo, né? A gente teve Copa do Mundo ano passado, a gente fez uma campanha super vencedora com o Vini Júnior, para contar, né, para o público que agora o Zé Delivery, né, estaria presente no dia a dia dele, principalmente no futebol. Solta o vídeo, por favor. Sabia que toda vez que o Brasil foi campeão, tinha um Zé em campo? Pepe em 58 e 62, Zé Maria em 70, Bebeto em 94 e Roque Júnior em 2002. Com o Zé, a sorte chega. E se você achou que em 2022 não ia ter Zé, Vini Júnior é... Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior.
Então, pra dar mais sorte pra seleção, marca ele nas redes pedindo pra botar o Zé na camisa. Quem marcar o @Vini Júnior ganha cupom. Bota o Zé pra jogo, Vini. No Zé Delivery a entrega é gelada, rápida e no precinho. Será que é ele que vai atender? Zé Delivery, patrocinador oficial da Seleção Brasileira. Então, super bacana, né, o insight do consumidor, né? A gente sabe que todo ano que o Brasil vai para a Copa, sempre tem a superstição, né, dos consumidores, né, de usar a mesma camisa, de assistir na mesma TV, né? Quem nunca, né, tenta usar algo, né? Não, eu vou usar a camiseta azul, vou usar a camiseta amarela no primeiro jogo, porque isso deu sorte, ganhou a Copa de 2002. Então, a gente usou a superstição como ferramenta, né, de conectar o consumidor e aí trazendo a ocasião de consumo que mais o Zé é presente, que é o futebol, né? Não deu certo, a gente vai ter que garantir que 2026 tenha um Zé em campo, né, para que isso se perpetue, mas foi uma campanha de muito sucesso, né, que trouxe um crescimento muito grande para o Zé no final do ano. Mas muito legal, até agora eu estava falando de Zé, né? Mas aí vem a pergunta, né, que eu sempre escuto. Masa, qual a vantagem para a Ambev, que é uma indústria no final do dia, né, de criar um relacionamento tão íntimo com o consumidor? Né? Qual é a vantagem disso? É a margem, é ganhar dinheiro, é o quê? Né? E a maneira que eu gosto de responder é tão simples quanto essa, né? No final do dia, o nosso interesse são os dados. É o conhecimento do consumidor que faz com que a gente tenha todo esse investimento em foco em construir o Zé Delivery, né, em 580 cidades. O poder que isso tem, o João já falou bastante disso, mas o poder de saber o time que você torce, o dia que o time vai jogar, que horas que você costuma sair do trabalho e pedir uma cerveja. O poder que tem você se comunicar de maneira one-on-one com o consumidor, entendendo ele profundamente, isso é muito grande. A gente vê um potencial de crescimento dos nossos produtos enorme quando isso é feito. A gente ganha muita agilidade e inovação, né? Vou dar um exemplo aqui, a gente lançou 2 inovações bem pequenas, através do Zé. Uma é o chopp em lata, né? O chopp Brahma, não sei se vocês sabem, ele é não pasteurizado, então ele tem uma validade de 7 dias, ele é fresco, né? E só uma cadeia 100% refrigerada consegue entregar o chopp Brahma, né? Então o Zé, como ele é uma cadeia refrigerada, a gente conseguiu lançar o chopp Brahma no Zé e, obviamente, você, one-on-one com o consumidor, mede o NPS, mede recompra, mede se isso tem tração ou não para lançar nacionalmente. A gente lançou o vinho do Zé. Então, a agilidade que dá para uma indústria de ter um canal direto com o consumidor, ela é muito grande. E a terceira coisa é o canal de relacionamento, né? Só ano passado, a gente mandou 1,7 bilhões de push notifications. Então, é a maneira, né, de você se comunicar, de acertar realmente a hora que o consumidor precisa de você, de maneira personalizada, usando inteligência artificial, né? A gente fala muito de ser one-to-one, né? De você se comunicar um para um, né? Eu sei o que o consumidor quer, eu sei a marca que ele gosta, eu sei o hábito e para que ele pede o Zé, e isso potencializar, obviamente, as nossas marcas. Como que a gente faz isso, né? Aí vem a questão, né? Acho que muitos de vocês aqui, empresários, já devem ter o seu canal de e-commerce, né? Ou a sua rede social, né? E ver aquele mundo de dados, né? Como é que eu uso isso para potencializar o meu negócio, né? A gente criou isso aqui, que é o Close the Loop, né? Que é um frame de 6 passos simples para que você pegue o seu produto e potencialize através do conhecimento, né, do entendimento desse dado. Então, primeira etapa, entender o consumidor, fazer as perguntas, né, de por que ele está consumindo aquele produto, definir uma estratégia de marca clara, né, para onde que você quer, qual dor você quer resolver, o job to be done, trazer essa solução para a prática, para aí sim você
ir para a agência, exercitar criativos, gerar engajamento através do Zé, e aí você otimizar tudo isso para que cada vez você seja mais eficiente em se comunicar e em vender o seu produto. Tá? Então, acho que isso é super legal. E o outro aprendizado nosso é como a gente se estrutura para fazer isso. Para a Ambev, foi muito desafiador sair de um mindset de indústria para virar um mindset de tecnologia de plataforma. A gente não entendia a importância do time de tech de estar dentro da corporação. E aí a gente criou essa estratégia de plataforma única de dados, aonde os times techs, time de tecnologia e business, eles estão integrados, eles estão juntos, trabalhando em conjunto para resolver dores do consumidor. Então, basicamente, a gente tem essa plataforma única de dados, então todo e qualquer dado coletado, tanto pelo Zé Delivery, ou pelo Shop Brahma Express, que alguns de vocês já devem ter usado, ou por qualquer campanha de marca, ele vai para um lugar único. Esse lugar único organiza o dado para que esses squads multifuncionais de tecnologia e business, com problemas claros para serem resolvidos, possam usar esse dado e potencializar o nosso negócio. Então, a gente tem squads de marcas que entendem dores do consumidor para fazer trabalhos como o João acabou de mostrar no MEC. A gente tem squad de mídia que cria audiência para otimizar o nosso investimento de mídia. E a gente tem os squads de consumidor que no final do dia montam essa estratégia one-on-one de comunicação através do nosso app. São quase 200 pessoas só para poder, né, realmente triturar esse dado, mastigar e devolver para os times de business para que isso vire valor. Dado que não vira valor, não serve para nada. Ele só tem custo porque armazenar esse dado não é barato, tá? Trouxe um exemplo para vocês aqui, né? Então, trouxe um case de Corona que a gente aplicou esse ano, né? Então, Corona, como marca, né? Corona, ela é a cerveja que desconecta, que traz o consumidor para uma vida mais leve, né? Para uma vida out of home, de viagens, fora de casa. E aí, quando a gente foi perguntar para o consumidor do Zé, né, a gente sabe que ele pede cerveja sextas-feiras para relaxar também da semana longa que ele teve, pede cerveja para levar para a praia. Então, entendendo o conceito do consumidor, tanto para o Zé quanto para a Corona, a gente definiu um job to be done para a Corona, que é aumentar a frequência associando a Corona a momentos de relaxamento. E aí a solução óbvia, né? Nada da NASA, Corona Sunset Hour. Todo dia, das 17 às 20 horas, vocês podem abrir o Zé Delivery, que vai ter uma promoção específica para você de Corona. Comprando Corona, você ganha um frete grátis. Comprando Corona, você concorre a uma viagem para a Colômbia. Comprando Corona, você participa de um tour ou de uma experiência única, como esse final de semana, alguns consumidores foram surfar no WSL lá no Rio de Janeiro, em Saquarema. Então, criamos essa solução. Dessa solução vem a tecnologia para ajudar. Então, tecnologia e AI são palavras, né? Estão muito na moda, mas no final ela tem que ser aplicada para ajudar a solucionar um problema. Então, a gente sabe que isso é fácil de fazer. Isso aqui é difícil de fazer. Então, na hora que você começa a personalizar em escala, aí sim a inteligência artificial pode ajudar a gente para ter esse resultado. Então, a gente vê que quando você começa a ter dado do consumidor, quando você começa a se comunicar de maneira personalizada, o engajamento do consumidor, né, e no final a compra do consumidor aumentam muito, tá? Então, super bacana. E para fechar, né, obviamente, nosso consumidor, ele é omnicanal, né? Então, acho que o Rodrigo falou bem, hoje em dia, não adianta você ter uma plataforma de e-commerce se você não olhar o consumidor também fora de casa, no bar, no supermercado, né? Então, a gente lança esse mês o nosso programa de recompensas, o Zé Compensas, Zé Compensa, e eu queria mostrar um vídeo aqui para vocês do que vai ser.
Diversão é a sua recompensa, né? Então, comprando no Zé, comprando no bar, no supermercado, através das tampinhas, você ganha ponto para se divertir, né? Esse é o nosso propósito. É assim que a gente serve, né, os consumidores do Zé, ajudando a cada vez mais a diversão ser algo fácil, algo, né, com uma experiência única. Então, acho que é isso, gente. Eu fecho com esse slide aqui da Ambev como plataforma. A gente tem uma visão clara, né, da transformação que a gente quer gerar, né, de sair realmente dessa dinâmica de B2B2C, né, e ir para a dinâmica de E2C2B, né, é a indústria se conectando com o consumidor e mandando esse consumidor para todos os varejos aí do Brasil, tá bom? Obrigado pelo tempo. Ótima apresentação, ótima reunião hoje. Vou estar disponível aqui para o bate-papo. Valeu! Obrigada ao Fernando pelas suas contribuições também. Na sequência, nós vamos convidar para que venha ao palco, para depois também participar do nosso painel, Jean Carlos Klaumann, que é CEO da Neogrid. Boa tarde, pessoal. Que privilégio estar aqui como catarinense, hoje radicado em São Paulo há mais de 20 anos, nós acompanhando à distância a qualidade e o conteúdo e o networking que esse evento sempre entregou para Joinville. E o privilégio de falar num painel com cases incríveis como esse que o Rodrigo e o Fernando trouxeram. Privilégio de tê-los também como parceiros da Neogrid. E trazer, para concluir essa primeira agenda de falar sobre o futuro de varejo, alguns insights, né, para começar logo na sequência o nosso painel. A gente viu aqui Nestlé e Ambev, através do Zé, trazendo agendas importantes sobre omnicanalidade, entendimento profundo da figura do consumidor, a agenda de personalização. A gente viu o João falando profundamente sobre o tema do entendimento do cliente, a voz do cliente como um drive do nosso negócio. E algumas das informações que eu trago para enriquecer esse bate-papo, gente, vão muito nessa direção. Mas, para quem fala da questão multigeracional, eu tenho uma filha de 18, tenho uma filha de 11, e aprendo todos os dias com as duas, a gente vê alguns comportamentos que vêm antes da pandemia, antes da agenda da digitalização, por essa questão geracional. Quando a gente fala sobre alguns traços dessa geração Z, tem 3 comportamentos fundamentais que a gente já tocou nas palestras anteriores. Primeiro, a gente está falando de um consumidor que tem uma valorização da questão ética muito maior. Ele é aquele que tem uma preocupação maior em entender o propósito da marca que ele segue, de entender compliance, de entender engajamento social, de entender diversidade, de entender ESG. E não só ele faz a escolha, mas como também ele é um consumidor mais engajado para denunciar um serviço ruim, uma empresa que tem processos fraudulentos ou uma empresa que tem uma agenda que não corrobora com aquilo que ele acredita como valores. Então, falar de um consumidor ético é uma questão que começa com a geração Y, cresce com a geração Z, mas que contamina toda a sociedade. A maneira com que eu fui provocado dentro de casa pelas minhas filhas a tomar mais atenção com essas questões, seguramente aconteceu nas casas de vocês também.
Outra característica importante desse consumidor é uma valorização maior pelo acesso do que pela posse. A gente falou aqui antes sobre a quantidade de pessoas que perderam o interesse em aprender a dirigir um carro. Mas isso vai em uma série de outras situações cotidianas. O Airbnb em detrimento da posse do apartamento, o brechó, a roupa de segundo uso, a locação, o streaming. Então a gente vê cada vez mais um consumidor preocupado em ter acesso e não propriedade. E apesar de ter dois temas aqui que a gente fala muito sobre consumo consciente, sobre consumo ético, tem uma terceira característica que também vem junto com essa geração, que é essa valorização pela exclusividade. Eu quero me sentir especial, eu quero me sentir único, eu quero ter algo que nas minhas redes sociais me coloque como uma pessoa diferente. Então, vai na agenda da customização, daqueles que quiseram customizar seu tênis e assinar o seu próprio tênis, sua própria roupa, mas de se sentir único por receber uma promoção exclusiva, um serviço exclusivo, um acesso exclusivo, um preço exclusivo. E a agenda de segmentação, ela cada vez mais mergulha na intenção de ter uma oferta única para cada consumidor. Quando a gente começa a falar da venda online, que é um elemento que cresceu demais agora durante o processo de pandemia, a gente começa a se perguntar, no momento do fechamento do carrinho, eu coloquei os produtos numa cesta, vou fazer a compra, o que mais importa para aquele consumidor? É a entrega rápida? É o frete grátis? É o acesso exclusivo a um produto antes dos demais? É um preço menor? Não necessariamente a gente precisa entregar tudo para todo mundo. É importante entender o que é importante para ele. E aí sim ter uma relação de transparência, de engajamento, mas de fidelização através do entendimento do real interesse daquilo que é importante para ele como consumidor. Então, se essas agendas já faziam parte de uma questão geracional, consumo ético, valorização pelo acesso e a valorização da exclusividade, isso que a gente viu nos últimos quase 4 anos agora, que fala de um período imerso, numa reflexão de nova forma de viver e trabalhar de forma remota. A gente viu o êxodo dos grandes centros de pessoas que compraram casas no campo, compraram casas na praia para sobreviver a um ano de reclusão e de repente disseram, eu não quero mais voltar para o grande centro. Eu não quero mais voltar a trabalhar no escritório todos os dias da semana. Eu não quero mais usar terno e gravata, porque em casa não é assim que eu me visto. E a humanização da relação, de a gente abrir a câmera no escritório e ver as pessoas com seus filhos, com seu pet, e entender tudo aquilo que orbita ao redor do CPF e do CNPJ que estão imersos na mesma pessoa. Então, essa transformação acelerada que a gente viveu, essa mudança de valores familiares que nós tivemos, trouxe uma outra forma de vida, trouxe um outro consumidor para dentro da nossa arena. E entender os novos valores, os novos hábitos que nascem a partir dessa experiência que a gente viveu, é fundamental para quem quer participar do futuro do varejo, que é o tema do nosso painel nos próximos anos. É quase uma questão de sobrevivência, não de diferenciação. E a gente está falando sobre outros elementos que ainda estão presentes no nosso ambiente, como o tema de inflação, escassez de componentes, aumento do custo de capital. Então, como é que eu me adequo e entendo como é que todos esses elementos mudaram a arena competitiva em que eu estou inserido? Quando a gente olha para essa arena, o saldo disso é 2022, 108 milhões de brasileiros fizeram compras online. 2021 e 2022, estrearam 30 milhões de brasileiros nessa arena. Então, a compra online não é uma questão geracional. A gente hoje chega a um momento em que 100% da população ativa economicamente no Brasil compra online. E quando a gente imagina, não, isso é só uma marola, isso aí depois que a gente reabrir as lojas físicas, vai voltar ao normal, as pessoas vão voltar à loja física, a gente começa a ver o Brasil crescendo a venda online sob esse novo patamar em que as lojas estavam fechadas. O Brasil foi, em 2022, o 4º país que mais cresceu a venda online proporcionalmente no mundo. Então, é um hábito que foi incorporado na nossa rotina como sociedade. É um hábito que não volta, pelo contrário. Cada vez mais a gente vai ver um consumidor que ganhou algumas informações valiosas para ele como consumidor. Primeiro, reputação dos produtos. O que nós compramos hoje, seja um serviço ou um produto,
que não tem um rastro de depoimentos de uma comunidade enorme de consumidores que fazem questão de registrar os produtos que gostaram ou os produtos que não gostam. Quem aqui vai atrás de um hotel, de uma viagem ou de um restaurante em que você não tem uma inundação de reviews para te dizer de quem você deve confiar? E 65% dos consumidores brasileiros valorizam mais a opinião dos amigos do que de qualquer outro instituto. Segundo, informação rica de produto. A gente está falando de conhecer fichas técnicas, comparações, a quantidade de canais de influencers que estão comparando o produto A, B e C. A gente tem um consumidor que muitas das vezes sabe muito mais do produto do que os nossos próprios vendedores. E terceiro, tem um leilão acontecendo segundo a segundo. A gente tem hoje uma pesquisa de preço, uma comparação de preço instantânea, com N ofertas a todo momento. Então, o varejista hoje, que continua com uma abordagem analógica, de eu vou remarcar meu preço no final do dia, ou no final da semana, ou no final do mês, ele está perdendo um leilão minuto a minuto contra players que estão digitalizados e estão fazendo essa abordagem ao consumidor, procurando entregar a melhor relação de custo-benefício. E aí não é o menor preço, é custo-benefício. Eu estou falando de um produto com melhor reputação, com melhor característica, com melhor preço, com entrega mais rápida. Então, esse mix, ele deixa a gente praticamente nu. A competitividade bateu na porta e se você não reagir rapidamente a toda a informação que você tem disponível para você ter a sua melhor estratégia, claramente o consumidor parou de procurar produto fisicamente. Essa busca acontece de forma online. O que ele vai fazer fisicamente é buscar o produto quando ele não tiver o Zé para entregar na casa dele. E, a partir dessa agenda, como ficou muito mais difícil para a gente entender esse comportamento do consumidor, que há poucas décadas atrás sempre vinha na mesma loja e a frequência com que ele me visitava, as opções que ele fazia, me permitia dizer para ele: Vicente, você quer o de sempre? Eu sei que o de sempre é a terça-feira da primeira semana pós-pagamento do mês e eu sei exatamente o que ele comprava com aquela frequência. Isso era personalização. Agora, a gente tem esse consumidor que ora entra via marketplace, ora entra via e-commerce, ora entra na loja física e a gente perdeu esse tracking, né? A gente começou a cumprimentar esse consumidor que há 30 anos visita a loja física no meu canal online como se ele nunca tivesse entrado aqui. E essa disfunção na maneira com que eu entendo o comportamento do consumidor também é um desafio que algumas marcas já superaram, outras continuam tropeçando em não entender o seu consumidor de uma maneira 360, ou de uma maneira unificada, ou de uma maneira omni, né? E isso fala diretamente sobre a nossa competitividade. Quando a gente fala de um consumidor que vai até uma loja e não encontra um produto, 40% deles troca de loja, mas vai atrás do mesmo produto, porque ela trabalhou tempo para encontrar com que produto que ela se identifica, pela sua questão do consumo ético, pela sua valorização de alimento ao propósito. Então, aqui, erros básicos de operação e que frustram o consumidor na sua jornada. Segundo, quando a gente vê o McDonald's entregando um hambúrguer em 30 segundos dentro da loja e te prometendo devolver o dinheiro se ele não entregar em 30 segundos, ou ter uma cerveja gelada, um café quentinho em poucos minutos perto de você, a gente para e reflete como consumidor. Se eu estou gastando R$15, R$10, eu tenho esse nível de serviço, o que eu espero quando eu comprar um tênis de R$1.000? Entregar em 2 dias? Entregar em 3 dias? E se eu comprar um apartamento? E se eu comprar um carro? Que experiência eu quero ter como consumidor? Então, a gente tem um consumidor muito mais exigente, muito mais conectado, muito mais informado e menos fiel quando ele é exposto a experiências muito frustrantes. Então, essa agenda começa a diferenciar empresas que estão conectadas verdadeiramente com o consumidor e bebendo esse rastro de informação super rico que dita o que ele quer como expectativa, como experiência, que vai fazer com que ele volte a comprar com você com frequência e com uma cesta cada vez maior. Essa agenda começou a diferenciar no mundo empresas que são data-driven, empresas que estão gerenciando com dados o seu portfólio, o seu sortimento, o seu abastecimento, o seu entendimento de pricing para que ele tenha uma resposta objetiva para o seu consumidor. E, infelizmente, a gente tem uma série de empresas que não se atentaram a isso. E a gente vê o espaço
que as empresas ainda analógicas, ainda opinativas, ainda que olham para o seu fígado como se fosse a verdade absoluta para tudo que está acontecendo no seu entorno, estão perdendo espaço cada vez mais. Olha que interessante, que assustadora essa informação. Foi feita uma pesquisa em 2020, somando qual o valor de todas as empresas de varejo do mundo que tem capital aberto. E temos lá um valor base. Um ano depois, nós olhamos quanto que a soma dessas empresas cresceu. E, pasmem, 85% do crescimento do valor do varejo do mundo aconteceu em apenas 17 empresas. Ou seja, tem um rouba-monte acontecendo aí para aqueles que não estão atentos à necessidade de entender o consumidor profundamente e reagir de maneira ágil, factual e com dados à maneira com que ele quer ser atendido. Bom, dicas rápidas aqui para estimular o nosso papo, gente. Você precisa entender profundamente o comportamento do teu consumidor ou do teu shopper. A gente viu aqui nos casos recentes o valor que essa informação tem para você responder rapidamente às frustrações e a repetir aquilo que ele valoriza. Inteligência de preço e concorrência. Se o teu consumidor tem no Google uma resposta instantânea a uma reputação do teu produto e do teu concorrente, o que ele valoriza em cada produto e quais as condições comerciais que ele tem e nível de serviço que ele tem, como é que você reage a isso? Como é que você se apropria dessa informação para a sua própria precificação, para a sua própria proposta de serviço? Planejamento de demanda omni. O que significa isso? Imagina que você começou a publicar o seu produto online e você está dizendo para o consumidor que ele pode retirar em qualquer loja. Você está preparado para ter mais produto naquela loja para que qualquer consumidor retire? Quanto de produto a mais eu deveria ter naquela loja para que não falte e não sobre? E eu tenho a segurança de que eu não vou frustrar o consumidor nesse momento. Como é que eu crio uma cultura ágil e data-driven? Como é que eu aprendo no mundo de dados que eu tenho a procurar concisão e assertividade? Eu sempre falo para o meu time que eu quero as informações em uma página, né? Eu não quero 30 slides, 40 páginas para ler tudo o que está acontecendo com o mercado e com o consumidor. Mas o próximo passo é que eu quero tudo isso em 6 polegadas. A gente quer ver isso no celular para tomar uma decisão ágil. Então, como é que a gente reage como organizações, como empresas, para que a gente consiga ter o dado que realmente importa e que tem que fazer com que a gente se mova rapidamente? E, por fim, como é que eu colaboro com os meus parceiros de negócio? Como é que eu me aproximo de uma Nestlé, de uma Ambev, de um McDonald's, de um marketplace, repensando como a gente trabalha juntos? Como é que a gente leva junto para o mercado a soma das nossas eficiências, no abastecimento, no entendimento do consumidor, na precificação, para que, como ecossistema, a gente seja mais competitivo. Bom, é isso, gente. Muito feliz de estar aqui. O time Neogrid está aqui no evento também. A gente tem um evento nosso em breve que também tem muito conteúdo sobre isso. Quero deixar aqui também meu ponto de contato para que a gente se conheça mais profundamente fora desse espaço, para que a gente troque conteúdos e para que a gente tenha a oportunidade de colaborar com o ecossistema, como a gente precisa fazer para continuar sendo empresa competitiva e duradoura. Obrigado. Obrigada, Jean. Eu vou pedir para a nossa equipe de produção trazer mais poltronas aqui para o palco, porque a gente vai dar início ao nosso painel, um momento rico de perguntas e respostas. E aí vou convidar o Rodrigo e o Fernando para que retornem ao palco, para que a gente faça um momento de perguntas e respostas. As cadeiras já estão chegando. E vou convidar para que venha mediar o nosso painel o Fernando Gamboa, que é executivo que lidera o setor de consumo e varejo na KPMG no Brasil e na América do Sul. Vou pedir para que todos se acomodem nas nossas poltronas. E aí vou passar a palavra para o Gamboa, que vai ser o nosso mediador, então, deste painel. Obrigado. Obrigado a todos aí. Que show foi agora, hein? Esses últimos 45 minutos foram muito intensos, tanto aí de informação quanto de novidades. Foi muito bacana. A gente recebeu algumas perguntas da audiência, vou compartilhar aqui, começando aqui para o Fernando, meu xará que está aqui do lado. A gente viu aqui, pelo que você apresentou,
O Zé revolucionou aí o tema da conveniência, principalmente nos grandes centros. E a gente tem visto esse ecossistema mudando demais, né? Então, você tem a entrada aí de players de fora do país que vêm com uma abordagem distinta, você tem formatos diferentes de loja, né? Você tem loja de conveniência, você tem a loja dentro do condomínio, você tem um ecossistema completamente diferente. Nesse mundo, quem é teu cliente e com quem você está concorrendo, meu? Como é esse ecossistema super dinâmico? Bom, primeiro, acho que o Zé, eu acho que a proposta de valor que a gente criou, ela realmente tem um foco muito grande. A gente não chama nem da conveniência, né, que é a ultra conveniência, né? Que é realmente, né, você, dentro de casa, a gente vê os consumidores, né? Dentro de casa, você ser atendido em 30 minutos, né, com o produto que você quer no preço de mercado. O que a gente enxerga que é uma tendência do consumidor, conforme ele vai gerando confiança no serviço, dele migrar para essa ultra conveniência, né, dele cada vez mais ter menos estoque em casa, mobilizar menos dinheiro, porque ele confia que esse serviço vai acontecer, né? Quando a gente olha no mercado brasileiro, desse pedaço de shopper mission, né, eu preciso do produto para agora, o Zé só tem 11% desse mercado. Os outros 89% não são digitais, né? No digital a gente tem 99% do mercado, mas no não digital realmente tem N outras soluções, né, do consumidor resolver essa dor dele de eu preciso de alguma coisa para agora. Então, não tem como, né, a gente querer competir com isso, né? A gente enxerga muito na Ambev a teoria dos jogos infinitos, né? A gente quer que o ecossistema ganhe, né? Eu quero que o meu varejista, que também é o meu cliente com a Ambev, ele prospere, que a loja de conveniência vá bem, que o varejista, o supermercado vá bem. Então a gente está escolhendo, né, primeiro, o que vai ter no Zé. Então a gente vai ter muito mais categoria de fã para essa ultra conveniência, mas a gente quer usar a nossa audiência, os nossos 10 milhões de consumidores, para também ajudar o varejista, né, a vender mais, né? Então imaginem vocês, ainda esse ano, o Zé, no momento que você está fazendo sua compra de supermercado, você vai poder abrir o Zé e ver se tem alguma promoção de cerveja para aquele supermercado para você, né? Estava comentando isso com o Jean, né? Então, essa tecnologia, né, que empresas como a Neogrid têm, vão nos ajudar a não ter competidores, e assim a ter um ecossistema que se autoalimenta e que todo mundo cresce, resolvendo, né, sempre com foco no consumidor, resolvendo a dor do consumidor para aquele momento específico dele, tá? Então acho que é isso. Obrigado pela pergunta. Excelente, Fernando, cliente no centro. Essa é a ideia. Vamos passar aqui com o Rodrigo, que também coloca o cliente no centro. E aqui tem um tema de storytelling. A Nestlé sempre famosa pela sua... Está presente, acho que 98% em todos os lares brasileiros, se eu não estou enganado o número, mais recente. E como funciona esse storytelling aí, no caso do café? A gente sabe que vocês fazem toda essa curadoria. Como é essa harmonização? Como é esse mundo do café que virou tão gourmetizado, no bom sentido, nesses últimos 2 ou 3 anos? Excelente pergunta. Obrigado, Fernando. Bom, storytelling é parte fundamental de qualquer venda de produto, né? Você, muitas vezes, eu estava discutindo esses dias com alguns amigos, e na época eu trabalhei na Ambev também há algum tempo, que a gente gelava 6 latas e o maior especialista achava que sabia qual era qual. Cara, e é difícil. As diferenças são nuances, e para o café é a mesma coisa. É muito difícil você dizer que este é o melhor café, porque o café vai ser melhor para você. Você tem um gosto específico, você aprendeu de uma forma, você vai evoluindo o teu paladar de uma forma. Então, o storytelling é muito importante para isso. Eu comentei agora há pouco que eu estava... Sexta, sábado e domingo, a gente teve um stand na São Paulo Coffee Festival, e você tinha dezenas de produtores de cafés com micro lotes, né? Aquele café só nasceu
daquela vez, naquele momento, por causa do clima que aconteceu naquele ano. E ali ele vai te contando uma história, e a hora que você toma o café, você se surpreende, mas tem muito da história e um pouco da diferença do café. Agora, se você gosta ou não do café, é uma outra coisa, né? Então, o que a gente vê agora no mundo do café é uma evolução, como aconteceu com o vinho há 40, 50 anos atrás, que as pessoas começaram a querer estudar, querer entender, saber de onde vem a uva, o que características elas têm. Depois veio da cerveja, que todo mundo só tinha Pilsen há 15 anos atrás, mais ou menos por aí, né? Ou a grande massa era. E hoje todo mundo tem a oportunidade de tomar vários tipos de cervejas. Isso está chegando agora para o café. Então, de novo, o storytelling é fundamental. A gente, como Nestlé, acho que a gente lançou isso há 40 anos atrás, por incrível que pareça, com o Nespresso. Nespresso começou a te dar diferenças de origens, né? Você podia tomar um café do Brasil, da Guatemala, de El Salvador, de lugares que você não imaginaria, e de intensidades diferentes. Intensidade 4, 3, 9, 13. Você toma café que parece que você está fumando um charuto. Você toma café que parece que você está tomando um chá. Tem muito storytelling agora em cima da cáscara, né? Que é a casquinha do café virando um tipo de chá que tem a cafeína também. Então, a Nestlé estuda primeiro profundamente as características. Depois disso, que eu acho que é fundamental e é bem diferenciado na Nestlé, ela vai até o agricultor ajudá-lo a tornar cada vez a fazenda mais rentável e mais sustentável. A gente comentou em alguns momentos aqui que tem um tema de mão de obra. Mão de obra está escassa, vai ficar cada vez mais escasso. O jovem não quer fazer trabalhos mecânicos. O McDonald's tem cada vez mais dificuldade em contratar um chapeiro ou um atendente. E isso vale para várias áreas. E na área do café, o filho do cafeicultor não quer mais ficar na fazenda. E é uma migração muito rápida e ele não entende aquilo. Ele quer ir para a cidade grande, ele quer virar youtuber também, porque ele tem acesso, ele quer fazer vídeo de TikTok. E a Nestlé tem um papel fundamental nesse ponto e tem um programa que se chama Fazedores de Café, que pegou filhos de fazendeiros de café em idade de 16 a 26 anos, junto com um especialista que tem uma cafeteria em São Paulo, e criaram um programa que chama Fazedores de Café. E ensinaram esses jovens, e vem ensinando esses jovens ano atrás ano, a produzir um café especial, que também tem parte do storytelling aí. Mas, com isso, hoje a gente já gerou gerações de filhos de cafeicultores que deixariam a produção para continuarem trabalhando na agricultura, apaixonados agora pelo que fazem e criando microlotes ou lotes de cafés especiais, porque com valor agregado eles também ganham mais dinheiro e eles divulgam essa gourmetização no bom sentido do café. Então, em resumo, o Selling Story é fundamental e a gente tem impactos em várias fases da cadeia para poder gerar uma história real e que seja sustentável para o planeta e sustentável para a agricultura. Sensacional, sensacional. Jean, não tem dúvida que tanto o Zé quanto o Nestlé são data-driven, isso a gente sabe. Mas para todo mundo que está aqui, empreendedores de todos os tamanhos, portes, esse negócio dos dados, é um jogo para todo mundo ou é um jogo só para os grandes? Acho que não, né? Sem dúvida nenhuma, é um jogo para todo mundo. Se eu fosse começar uma empresa hoje sozinho, uma MEI, você começa apoiado por dados para entender exatamente que problema você quer resolver. Que valor você quer gerar para o seu consumidor, aonde ele mora, quem ele é, quanto ele está disposto a pagar, quanto do bolso dele você acha justo que você capture como ambição, quem oferece esse serviço. Então, essa busca pelo dado, a gente fala da cultura data-driven, antes de qualquer coisa, é começar a partir de uma informação em contexto. Abstrair da mesa de trabalho as discussões em que a gente está dando cada um a sua opinião. Eu acho isso, eu acho que a gente está perdendo o mercado, eu acho que o consumidor gosta disso. Por que você não pode partir da informação real? E educar a nós mesmos, ao nosso time, de como consumir essa informação sem os nossos vieses, né? É a comparação conosco, é a comparação com o mercado, é a comparação com o nosso passado recente, com o nosso passado remoto. Então, acho que tem um trabalho importante de ter a cultura de
capturar a informação sempre que possível, da melhor maneira possível, em prol de como ela vai ser consumida, instrumentar as nossas decisões, as nossas reuniões, a nossa troca como times, a partir de informação e, claro, mensurar o impacto das nossas decisões. Eu acho que muitas das vezes a gente faz um trabalho enorme de coletar dados e depois a gente vai de novo na raça para a rua, sem saber exatamente o que está acontecendo com o que nós decidimos fazer. Então, como que eu meço a eficiência daquilo que eu tomei como decisão? E isso, há pouco tempo atrás, era um negócio proibitivo. Era uma informação comprada em instituto de pesquisa, era um negócio que você tinha uma informação amostral, sazonal. O advento do ganho de tecnologia em escala que a gente tem hoje, capacidade de processamento, democratização de informação, tem muita informação contextual sobre você disponível, pronta, e que o que importa é a cultura de como você usa, e não quanto você tem capacidade de investir. Excelente. Acho que o nosso tempo aqui já está esgotando, mas aqueles 30 segundos finais para cada um fazer o seu último pitch. Vai, Gê, conversa, você já está na... Bom, de novo agradecer a Expogestão, Alonso, Célio, pelo convite em estar aqui. Feliz em poder contribuir de alguma maneira para o sucesso do evento. Feliz em encontrar palestrantes aqui como Fernando e Rodrigo para aprender com esses feras também sobre o que está acontecendo na arena competitiva em que a gente se insere. O desejo de um ótimo ano para todos, um grande evento e que a gente possa, através das redes sociais, trocar impressões e aprender uns com os outros também. Muito bem, mesma coisa, um agradecimento especial ao Alonso, todo o time da organização aqui da Expogestão. Incrível a oportunidade, uma honra estar com vocês aqui no palco. E se eu posso deixar uma mensagem final aqui, eu acho que sem dúvida nenhuma, dados é fundamental, tempo para analisar e planejar o que você vai fazer com os dados é ainda mais importante, porque dado a gente gera bilhões por dia, mas a atitude é o que vai fazer a diferença. Então, se eu tenho que deixar uma mensagem, tem muita gente que tem os dados, trabalha os dados, mas não vai para fora, e é lá que as coisas acontecem. A gente estava conversando antes que, se você não está no campo, junto com o cliente, junto com o consumidor, com a barriga no balcão algumas vezes para pôr o chapéu de quem está do outro lado, é muito mais difícil de conseguir. Então, vão com atitude que vocês vão conseguir crescer bastante seus negócios. Obrigado e um prazer estar com vocês. Não, legal. Também queria agradecer ao Alonso, né, a toda a equipe da Expogestão, a Rodrigo, Jean, prazer estar aqui. Acho que, né, complementando a parte mais emocional de estar num evento como esse, acho que para cada um que está investindo tempo nesses 3 dias, eu sempre que venho num evento desse, ouvir um speaker externo, eu tento anotar 3, 4 coisas, não mais do que isso, que eu vou fazer diferente, né, na hora que eu sair daqui. Então, eu assisti a palestra do João, nunca tinha assistido, conhecia ele, mas não tinha visto. Eu anotei ali 3 coisas que eu quero levar, né, lá para a Ambev. Então, aproveitem esse momento, vocês vão ver um monte de conteúdo super interessante, mas garantam que ali no bloco de notas do celular tenham 3, 4 atitudes que vocês vão implementar na empresa de vocês, no dia a dia de vocês, né, e que vai fazer valer a pena esse investimento de tempo, né, de 3 dias aqui, tá bom? Então, ótimo Expogestão e sucesso a todos aí. Obrigado.